Oiê, seja muito bem-vindo a esse canal. Se você está aqui é porque o algoritmo entende que esse vídeo é feito para você. Então, eu peço gentilmente para você se inscrever, para você comentar, para você ativar o sininho e receber todas as notificações de todos os vídeos que eu vou trazer aqui para você. Quanto antes você fizer isso, mais você vai fazer parte desse momento incrível que a gente vem construindo passo a passo dessa minha jornada. Bom, hoje eu quero falar sobre algo que talvez faça muito sentido para você, ainda mais se você for mulher. Eu tenho certeza que esse é um sentimento que muitas vezes nos guia, nos leva para caminhos que a gente não gostaria de ir, porque a gente aprende desde muito cedo a preservar esse sentimento em prol da nossa sobrevivência. Então acaba que a gente fica desencorajada, a gente prefere o que é mais fácil, aquilo que gera menos conflito, porque a gente tem um papel, a gente tem uma ideia, uma expectativa a atender. Essa expectativa muitas vezes é dos nossos pais, dos nossos familiares, dos nossos amigos, das nossas professoras, dos nossos parceiros. E aí a vida ela vai ficando cada vez menor, cada vez mais difícil, cada vez mais inacessível, porque a vida, gente, é muito mais do que acordar todos os dias para atender a expectativa alheia. A vida é sobre como que a gente vem atendendo as nossas expectativas, como que a gente vem realizando os nossos sonhos, como que a gente vem se conhecendo cada vez mais para a gente ter o poder de dizer não e sim. A vida é algo incrível e que até que se prove o contrário, ela acontece uma única vez. Tenho percebido que para mim, na minha vida particular, esse é o momento quase que de uma rebelião de mim para comigo mesma. Porque a grande verdade é que ninguém quer saber da gente, ninguém tá tão preocupado com a gente, pra gente ficar tão preocupado em só atender a expectativa. Esse vídeo é sobre medo. Esse vídeo é sobre todos os medos que você teve até aqui. Esse vídeo é sobre todas as vezes que você deixou de fazer algo por medo. Seja ele do tamanho que ele for. O medo é medo. Seja o medo de não dar certo, seja o medo de mudar o percurso, seja o medo de voltar atrás na sua palavra, seja o medo de decepcionar. Nós, mulheres, temos muito medo. A gente aprende desde pequena que a gente precisa atender um perfil. E que esse perfil, muitas vezes, é um perfil até simbólico demais, até muito fantasioso demais. A gente segue cegamente. Esses dias eu tava vendo na internet uma crítica, né? Uma observação sobre como nós rimos, sobre como nós nos portamos. E aí, a ideia era que existe um padrão para princesas. Sabe as princesas da Disney? Elas não riem alto, o sorriso é sempre muito tímido, a mão na boca, tampando os dentes. Não é aquela coisa espalhafatosa, não tem um tom alto, não é expansivo, sabe? É discreto, é comedido, para não passar uma imagem de alguém que não tem cabresto, que não segue regras, que não vive sob o jugo de alguém, que não vive sobre o jugo de alguém. E para quem que ficou reservado esse sorriso aberto, essa gargalhada livre, essa forma de se expressar sem se preocupar? Para as bruxas, para aquelas que são indesejáveis, para aquelas que a gente quer se distanciar. E isso está muito no nosso imaginário, de uma forma que a gente não imagina. A gente fica ali colhendo pequenas informações no nosso dia a dia, nas instruções das nossas mães. Fecha a perna. Menina de perna aberta, não. Tem que saber sentar. Menina precisa saber cozinhar. Ah, sabe cozinhar? Tá pronta para casar. Como assim você está se comportando dessa maneira, gritando tão alto, comendo dessa forma? Você é uma mocinha. Veja, nós temos um padrão a seguir. E a partir desse padrão, os nossos medos, eles nascem, eles surgem, eles nos guiam, a ponto da gente chegar em alguns determinados momentos das nossas vidas e questionar: será que a gente está no lugar certo? Será que estamos com as pessoas certas? Será que a gente realmente está fazendo aquilo que a gente queria ter feito até aqui?
Será que tá fazendo sentido? Será que eu tô construindo o que eu realmente quero viver daqui ao final da minha vida? Será? Ou não? Ou o medo é tão grande, a gente tá tão acostumada que a gente sequer se questiona. A gente só segue, 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 segue. Então esse vídeo, eu acho que ele tem uma autorreflexão, sabe? Eu venho falando muito sobre medos nas minhas sessões e eu acho que eu tenho entendido que o medo, ele me guiou por muito tempo. Estar nesse canal é ir contra o meu medo de me expor, o meu medo de falar dos meus sentimentos, os meus medos de falar sobre o que eu conheço, sobre aquilo que eu domino, sobre aquilo que eu não domino, talvez, eu vou ter que aprender, porque o medo está muito ligado à frustração, àquilo que não vai dar certo. Então, eu acho que quando eu comecei a pensar sobre esse tema, eu entendi que não é algo exclusivo meu. Porque se eu olho a minha madrasta, a minha mãe, os meus parentes, né, as mulheres da minha vida, né, as amigas que eu já tive, as que eu tenho, se eu pegar todas elas e pensar num traço comum, numa característica comum que todas elas têm, eu vou chegar à mesma conclusão. Elas possuem muito medo. Diferente dos homens. Os homens não têm medo de se divorciar, de arrumar outra mulher. Às vezes arruma outra mulher antes mesmo de se divorciar. Os homens não têm medo de se expressar. Os homens não têm medo de rejeitar. Os homens não têm essa preocupação tão clara quanto nós temos. Podem ter medos e a gente sabe que existe uma masculinidade tóxica muito grande. Mas essa masculinidade tóxica, antes dela chegar no homem, primeiro ela atinge a mulher. Existe um livro chamado Prateleira do Amor. E ele traz esse cenário pra gente do quanto nós mulheres nascemos para atender expectativas masculinas de um mundo masculino, de um mundo patriarcal, e quanto os homens nasceram para atender a expectativa de outros homens. Ou seja, não existe nesse mundo alguém que nasceu para atender a expectativa de mulheres. Logo, nós não somos os dominantes, aquelas que determinam como o mundo vai acontecer. Então, pensando e pensando, eu acho que talvez se a gente parasse um pouquinho para analisar o que a gente perdeu por conta do nosso medo. Volta. Eu quero que você volte lá na sua infância. Quantas atividades de educação física você deixou de fazer por medo de tomar uma bolada e precisar se posicionar? Quantas vezes você deixou de responder na sala de aula, levantar a mão e responder uma resposta certa por medo de se expor ou de estar respondendo errado? Quantas vezes você deixou de brincar com meninos porque você ia ser vista como uma menina muito masculina, muito menino? Quantas vezes você usou a roupa que você realmente queria usar, que ia expressar a sua identidade por medo do que os outros iriam falar? Quantas vezes você deixou de dizer o que você queria por medo de que alguém dissesse pra você que aquilo não era de mulher, não era de menina? Quantas vezes você usou maquiagem sem gostar de usar maquiagem para atender uma expectativa social? Quantas vezes você limpou a sua casa porque você sabia que ia receber alguém e essa pessoa ia ter uma opinião sobre você a partir dessa casa que não estava limpa ou organizada? Quantas vezes você deixou de se expressar como mãe na frente de outras pessoas, porque as pessoas iam te julgar como uma mãe ruim ou ia julgar o seu comportamento como inadequado? Mesmo muitas vezes você sabendo que aquele era o menor comportamento que você poderia ter naquela situação. Quantas vezes você teve relações sexuais sem querer, sem ter vontade, sem estar disposta, só para atender a expectativa do seu parceiro? Quantas vezes? Porque a gente tem medo. O medo permeia a nossa vida. E esse medo, ele pode deixar de existir. Você pode. Esse vídeo é mais sobre o que você pode para além do medo. Eu tenho percebido nas minhas decisões e no meu dia a dia que quando eu venço o meu medo, eu tô mais próxima daquilo que eu quero ser, daquilo que eu sonho ser, daquilo que eu acho que me preenche. Eu tenho medo de estar aqui me expondo, eu tenho medo do canal do YouTube, eu fico pensando muitas vezes que eu poderia estar fazendo outras milhões de coisas que me trariam um dinheiro muito mais rápido
de forma muito mais objetiva do que tá construindo uma comunidade aqui. Eu tenho esse medo, gente, eu tenho um filho para criar, mas quando eu transpasso esse medo, quando eu ressignifico esse medo e eu gravo um vídeo, eu me sinto cheia, eu me sinto reconhecida por mim mesma. Eu atendi o meu desejo antes de atender o meu medo, sabe? Então, eu tô te convidando. Eu quero que você faça uma lista dos teus medos, porque eu quero que você visualize, que você entenda o quanto você perdeu pelo medo de fazer, pelo medo de ser, pelo medo de existir. E que a partir daqui, o meu desejo para você é que você consiga transpassar o seu medo todas as vezes que ele vier. Não vai ser fácil. Às vezes a gente vai atender a necessidade do medo por precisar se sentir viva, né? É uma questão de sobrevivência. Mas que a cada dia que passe, a sua vontade de vencer o medo seja maior que a sua necessidade de atender um perfil, uma expectativa que nem é sua. Esse é meu desejo. Eu sei, você perdeu muito pelo medo. Mas independente da idade que você tem, daquilo que você conquistou ou não, você pode ganhar muito mais transpassando, deixando esse medo para trás. Eu agradeço se você esteve até aqui, se você assistiu esse vídeo, se fez sentido para você. Reforço o meu compromisso com você. Se inscreva, comenta, siga, compartilha, ativa o sininho, enfim. Esteja presente aqui comigo. Tem muito mais coisas que a gente pode falar. E eu acho importante que nós façamos isso juntas. Que nós possamos nos reconhecer, principalmente dentro do universo feminino, para a gente conseguir crescer, fortalecer e contar e compartilhar. Seja aqui ou com os nossos filhos lá no futuro, tudo aquilo que a gente conquistou depois que a gente aprendeu a vencer o nosso medo. Um beijo. Com certeza eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.